CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos amigos aqui presentes, bom dia aos companheiros de casa. Vamos dar continuidade ao nosso curso do Evangelho. Na semana passada, nós paramos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, capítulo 13, e nós demos uma lida rápida no item 14, e nós ficamos de voltar hoje para o item 14. Então, eu vou ler o último parágrafo do item 14, que foi o que ficou faltando ser lido, e depois nós vamos dar uma recordada nele direto, né? Então, é uma mensagem de Carita. O último parágrafo do item 14 diz assim: como é necessário encorajar todas essas trabalhadoras, vejo as comunicações dos bons espíritos a elas dirigidas chegarem de todos os lados. Os homens que fazem parte dessa sociedade também lhes dão a sua ajuda, fazendo leituras que muito agradam. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, que é a única moeda que tem valor no céu, garantindo-lhes ainda, e sem medo de nos anteciparmos, que essa moeda nunca lhes faltará. Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos. Faz, Sandra. Vamos levantar nosso pensamento, vamos pensar em Jesus, nosso irmão maior, de puro amor. Vamos pensar em Deus, nosso Pai misericordioso, e agradecer por mais esse dia de estudo. Vamos agradecer também a seu altivo e a todos que compõem essa coluna de espíritos dessa casa, que nos protege, que nos amparam, que estão sempre nos intuindo. Vamos agradecer pelas oportunidades que é nos dada de trabalhar, de estudar, de aprender. Agradecer a Jesus pelos ensinamentos para o nosso progresso. Que hoje seja um dia de muita paz, de muita tranquilidade e de muito esclarecimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, esse item 14 é mais uma mensagem sobre a beneficência, né, que nós estamos estudando. Então, nós vamos dar uma repassada rapidinha nesse item 14. Ele começa dizendo que há várias formas de fazer a caridade. Uma delas é a esmola, que nós falamos aqui. Muita gente pode condenar a esmola, porque é uma coisa que você faz friamente, muitas vezes faz para se livrar daquela criatura, mas a gente sabe que é o primeiro impulso da alma, né? É melhor que se dê uma esmola do que não se fazer nada, ficar indiferente a quem está pedindo, né? Depois ele diz que a esmola, ela é útil porque alivia os pobres, mas a caridade, isso está no segundo parágrafo, a caridade une o benfeitor ao beneficiado, porque a caridade já é uma coisa já mais pensada, né? Você vê o que a pessoa está precisando, aí, nós já estudamos a caridade moral e a caridade material. Nem sempre a pessoa precisa da caridade material. E a caridade moral, para ajudar a pessoa, eu também tenho que me preparar. Eu tenho que buscar as atitudes corretas, as palavras acertadas, para ajudar aquela pessoa. Então ele diz que a caridade une o benfeitor ao beneficiado e que ela se disfarça de muitas maneiras. Mais adiante um pouquinho, ele vai falar para nós espíritas, olha lá. Para vós espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós. O que ele está falando? Eu não tenho que fazer a caridade e dizer, olha só, mas se você passar a ser espírita, você vai ver que vai ser uma melhora da noite para o dia. Eu não tenho que dizer isso, eu tenho que respeitar a convicção religiosa do outro, né? Respeitar aqueles que não pensam como vós, né? E ele diz assim, sem os melindrar, sem romper suas convicções,
mas levando-os amavelmente às nossas reuniões. Caso a pessoa, muitas vezes a pessoa vem dizer para mim, eu não sei, é a primeira vez que eu venho a casa, eu passo aqui na porta, mas eu fico na dúvida se entro ou não entro, mas hoje você entrou. E agora vamos ver o que acontece aqui dentro. Vamos estudar, vamos trabalhar, e aí a gente vai conversar com a pessoa. Aí ele diz assim, onde poderão entender e onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Aí você vai ver da possibilidade da pessoa, dos horários dela, do que ela está pretendendo, do que ela está precisando. Aí ele mais no parágrafo seguinte ele diz, entendei agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados aqui na terra, mas os recompensados de Deus. Porque quando a gente está passando por uma necessidade, seja ela material, seja ela moral, estamos resgatando nossas dívidas. Estamos pagando nossos débitos, né? Por isso, se já estou resgatando, melhor do que estar fazendo dívida. Então, eles são os recompensados de Deus. Então, que na hora da dor, do sofrimento, a gente nunca se esqueça que Deus está conosco. Aí diz, se souberem aceitar suas misérias sem se queixarem. Então, seremos recompensados de Deus se soubermos aceitar os nossos sofrimentos sem queixas e sem lamentações. Porque o Evangelho diz que quando você se queixa, você se lamenta, você perde o fruto do seu sacrifício. E a gente não quer perder. Aí ele vai dar o exemplo no parágrafo seguinte, daquelas senhoras que com mãos laboriosas, com seus dedos ágeis, né? Elas preparam roupinhas de inverno para agasalhar as crianças, as mães, não é isso? Aí ele diz assim, as pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhos que nesse inverno sentirão fome e frio. Mas, paciência, pobres mulheres, Deus inspirou a outras mulheres mais afortunadas que vós, aquelas que têm condições de ajudar. E ele diz, depois, um desses dias, quando a neve houver coberto a terra, e vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo, porque são essas as vossas palavras quando sofreis. E a gente ouve muito isso, né? Poxa, Deus não está vendo o que eu estou passando? É a mesma coisa. Deus não está sendo justo, se Ele está vendo e está deixando eu sofrer, olha a falta do entendimento, né? Vereis aparecer um dos filhos dessas bondosas trabalhadoras que se constituíram as obreiras dos pobres. Sim, é por vós que elas trabalham. Sim, e vossas lamentações se transformarão em bênçãos, porquanto no coração de cada sofredor o amor segue o ódio bem de perto. Então, no mesmo tempo em que ela está na lamentação, no sofrimento, vem uma mão acolhedora, ajuda, e ela então, em geral, é o que dizem, né? Quando a gente ajuda, a pessoa diz que Deus te abençoe. E é verdade, é dito mesmo na dor, no sofrimento, mas é real. Aí o parágrafo que nós lemos agora é esse que diz, como é necessário encorajar todas essas trabalhadoras. E aí a gente lembra aqui da nossa casa. Todas as pessoas que aqui trabalham, muito especialmente quem é cooperador, quem é voluntário, a pessoa gosta de um elogio. A gente gosta, né? A gente se sente bem. Seja um elogio. Por exemplo, como hoje a minha amiga ali falou, está toda colorida, né, Linéia? Nós duas estamos coloridas, tá? A gente gosta disso. Mas a gente também gosta quando a gente faz um trabalho com carinho, com amor, que a pessoa chega e diz assim, puxa, mas essa comidinha hoje ficou um espetáculo, né? Como ficou bom isso? Olha como o pessoal está almoçando com prazer. Ontem foi estrogonofe? Ó, que chique! Perdeu, tá vendo? Tá vendo? Chique, chique, né? Chique. Muito bom. Então, a gente não gosta de um elogio, né? Outro dia, uma pessoa que veio visitar a casa falou, essa casa, não sei, ela está sempre limpa, ela é toda clarinha. A pessoa acha o ambiente acolhedor pela limpeza. Dá trabalho, né? Quem cuida desse chão, quem limpa as cadeiras, quem cuida dos banheiros, dá trabalho. Mas a gente precisa que aquilo seja elogiado, que aquilo seja visto, né? É isso que ele está dizendo aqui. É necessário encorajar
essas trabalhadoras, dizer, quando ela vai entregar um enxovalzinho de bebê, que é uma coisa linda, né? Olha aquela caixa ali composta de uma mantinha, os sapatinhos, né? Babador, não sei lá o quê. A gente tem que elogiar aquilo, porque é um trabalho bonito, feito com muito amor, com muito carinho, né? Aí ele diz assim, os homens que fazem parte dessa sociedade também lhes dão a sua ajuda, fazendo leituras que muito agradam, que é o que a gente estuda na casa. E nós, os espíritos, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela. O que quer dizer? É a qualidade da clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos, que é a única moeda que tem valor no céu. Então, quando a gente dá uma coisa para uma pessoa que ela diz, que coisa boa, que Deus te abençoe, a bênção é verdadeira. É a única moeda que tem valor no céu, garantindo-lhes ainda, e sem medo de nos anteciparmos, que essa moeda nunca lhes faltará. Olha a humildade desse espírito, né, da Carita. Ela diz, sem medo de nos anteciparmos, ou seja, estamos falando com a certeza do que estamos falando, né? Essa moeda nunca lhes faltará. Tem sempre que a gente faz o bem e sempre que a gente faz a coisa de boa vontade e com amor, a gente vai receber a recompensa. Mesmo que a recompensa não seja vinda daquela pessoa a quem nós estamos entregando. Que isso é muito comum também, né? Mas não importa. A gente, quando estuda lá o capítulo 28, a gente sabe que nós temos uma rede de espíritos à nossa volta. É o nosso anjo guardião, nossos amigos, espíritos amigos, espíritos familiares, nossos protetores. É uma rede de espíritos à nossa volta. Então, eles estão vendo que fizemos o trabalho com carinho, com amor, com dedicação, não é? Porque dá trabalho, né? Preparar ontem a festa das crianças, agora vem Natal, preparar a festa do Natal. Todo mundo, quando acaba o trabalho que vai para casa, está todo mundo cansadão, né? Precisando de uma semana de folga. Mas foi um trabalho compensador de ver a alegria das crianças, das mães. Não importa que não digo, muito obrigado, não faz mal. Mas o nosso anjo de guarda está muito feliz com o que a gente está fazendo. E quando a gente dá o capítulo 28, tem uma lição também que diz que o anjo da guarda, ele fica muito ansioso para saber o que a gente vai fazer, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, quando a gente está assim meio na dúvida, não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá, não sei o que eu vou fazer, ele não vai dizer, vai para lá, ele não faz isso, vamos esperar. Mas quem vai resolver é ela, que o livre-arbítrio é dela. E quando a gente toma atitude errada, eles ficam ansiosos e tristes por verem que nós não sabemos ainda escolher o caminho certo. Então, da mesma maneira que eles ficam ansiosos e tristes com as nossas atitudes, eles também ficam felizes com as nossas boas atitudes. Então, isso é que é importante a gente entender, por isso que ela diz aqui, essa moeda nunca lhes faltará. Então, vamos para o item que... Olha, o microfone está por aqui, em algum lugar. Isso, Úrsula? Pode logo, Úrsula. Pode inaugurar o microfone. É o Tiago e o filho dele. Meu anjo da guarda... Alô, alô. Meu anjo da guarda sofre comigo um bocado, né? Porque eu sou... Se meu anjo da guarda fica ansioso e eu sou profundamente ansiosa, sou acelerada, sou, né? E tenho meus defeitos. Está aqui, estou tentando resolver minhas mais inclinações, que, Nossa Senhora, é uma lista enorme. Então, ontem a gente lá na cozinha trabalha-se bastante, o trabalho não acaba nunca, né? A gente tem os percalços, tem umas rixas, alguns aborrecimentos, e eu, como tenho minhas mais inclinações, estava com muita raiva ali, né? Aconteceu ali um negócio e a minha cara mostra. Entendi. Né? Então, eu fico calada, porque eu não vou extravasar com ninguém um problema que é meu, mas quem me conhece já sabe que a situação... Já aconteceu algo no meio do caminho que fez com que minha cara ficasse bem feia, né? Então, você é transparente. Sou transparente. Ninguém pode falar que eu sou falsa, porque quando eu gosto, está na minha cara que eu estou gostando, e quando eu não gosto, está na minha cara também que eu não estou gostando. E lá na cozinha, como aquele trabalho é intenso, e muita gente, muita gente vive e muita gente morta. Tem espíritos encarnados e desencarnados. Então, quando você se aborrece, que foi o meu caso, eu sei que tem uma legião ali falando, pô,
melhora essa cara. E tem outra ali, cara, você fica melhora por quê? Não fiz isso com você? Fica assim. Então a senhora está falando em relação, né, ao anjo da guarda que fica ali. Ansioso. Torcendo, né? Torcendo para que a gente tome o melhor caminho. Eu posso dizer o seguinte, eu não respondo na mesma moeda. Então ele deve ficar no meio do caminho. Porque a vontade que eu tenho é de dar um fora, mas eu não dou. Isso. Mas a minha cara fica feia. E eu tento ficar com a cara boa, mas a minha cara não fica. Então é muito engraçada essa situação. Como é que fica o anjo da guarda nessa situação, né? Quando você fica naquela luta interna de dar o seu melhor, que eu estou ali trabalhando, mas o sentimento não está totalmente puro, né? E aí você tem que ficar, aí faz oração e a oração parece que não vem e você vai, meu Deus do céu, meu Deus, essa cara não melhora. Mas no final o saldo foi positivo, sempre é positivo. Porque nós estamos todos aprendendo, né? E olha, só de você dizer que faz a sua oração e você não revida, já está caminhando para o bem. Ó, tem que pegar o microfone. Só em pensar em fazer a oração, ela já tomou a decisão. Já tomou a decisão ótima. Isso aí. E é isso que o anjo da guarda está dizendo. Olha, está no caminho certo. Ela está pedindo ajuda e nós vamos ajudar. Não é? Da próxima vez ela nem... Eu não sei como é que ela consegue ficar de cara feia. A Úrsula. Fica. Não é? Fica. Aí eu fico, melhora essa cara, Úrsula. E ela fica assim, ó. Ela fica presa ali, Presa né? assim. A cara feia que ela diz é séria. Ah, sério, Séria. pois é. Tá vendo? Ela, em vez de dizer que ela fica... Ela é tão humilde, em vez de dizer que fica séria, ela fica de cara feia, que a gente não consegue ver a cara feia da Úrsula. Olha só, o item 15 é um espírito protetor. Então vamos lá, Sandra. Meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer caridade. E diariamente vejo que faltais com indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e procedeis como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficariais satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também não é a caridade? Vós que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a generosamente. Em relação à caridade material, quero vos contar uma história do outro mundo. Aí ele vai contar uma história. Então, olha só, nós já vimos, já estudando, que a indulgência é a disposição para perdoar. A pessoa que é indulgente, ela está pronta para perdoar. E ele diz aqui, olha só, a pessoa diz assim: eu sou pobre, não posso fazer caridade, não posso fazer nada. Mas, diariamente, vejo que vocês faltam com a indulgência para com os seus semelhantes. Então, ser indulgente é uma caridade. Eu não posso fazer caridade material, né? Eu não sei ainda fazer a caridade moral, de chegar, ouvir, conversar, acalmar, mas eu posso ser indulgente, eu posso me dispor a perdoar. E ele diz: faltais até com a indulgência para com seus semelhantes. Não lhes perdoais nada. E procedeis como juízes, quer dizer, ainda julgando, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficariam satisfeitos se agisse com você da mesma forma. Não é? Quer dizer, a gente reclama do que o outro está fazendo com a gente está julgando o outro, então estamos caindo no mesmo erro. Estamos caindo no mesmo erro. E ele está dizendo, a indulgência também não é uma caridade, então nós podemos praticar a indulgência. E é uma coisa que como a gente é cobrado. Como a gente é cobrado. Eu acho que faz parte das nossas provas, como encarnados num mundo de provas e expiações, a gente passar por testes, muitas vezes, às vezes até quase que diariamente, para ver se a gente consegue ser indulgente. Ou seja, se pelo menos eu me predisponho a perdoar. Um dia eu chego lá, a gente vai perdoar direto. Fala, Úrsula. Esse início está falando, né? Começa falando justamente da caridade material, né? Eu sou pobre e não posso ajudar, né? E eu acho que a caridade mais difícil, né, é a moral, porque é o tempo inteiro, como a senhora acabou de falar. O tempo inteiro a gente é
provado o tempo inteiro, é o tempo inteiro. Então a caridade você pode praticar o tempo inteiro. Pode não, né? Você deve. Né? É com seu vizinho, é com seu filho, é com seu marido. A caridade não tem desculpa. Na caridade material, a pessoa até quer se colocar na posição de vítima, dizendo que eu sou pobre e não posso. Ela acha que tem uma justificativa. Mas para a caridade moral, não existe justificativa. Não tem por que você não ser. Né? Você é forçado a. E quanto mais você trabalha nisso, né, o hábito vai se tornando mais constante. Né? E aí a possibilidade de erro, ela vai diminuindo. Você vai diminuindo. Vai treinando, uma hora você aprende. Né? Mas tem que treinar. Tem que treinar. Tem que dar o primeiro passo. Porque as oportunidades surgem. As oportunidades surgem quando você tem uma pessoa amiga, um parente, um amigo que está doente, está hospitalizado, mas que não tem quem acompanhe, você vai acompanhar, você não está dando nada em dinheiro para aquela pessoa. Você está dando do seu tempo. Agora, você tem que estar ali como uma boa companhia, né? Não pode ficar do lado do doente enchendo a paciência dele, né? Dizendo, você está vendo? Você está pagando aquilo que você fez. Nada disso. É ficar ali com uma boa companhia, que a pessoa já está no leito de hospital. Se eu não for uma boa companhia, quer dizer, aparecem essas oportunidades. E como aparecem, né? Como aparecem essas oportunidades? Seja com um parente mais idoso, seja com um amigo que fez uma cirurgia. Você vai em hospital do governo, se o paciente tem mais de 60 anos, tem que ter uma pessoa acompanhando. Porque não tem enfermeiro, enfermeira para estar toda hora ali, como é no hospital particular, ou até no hospital que tenha convênio, né? O seu convênio. O hospital do governo, quem dá banho é quem está acompanhando. Já passei por isso e sei disso, né? Quem troca fralda, tudo é quem está acompanhando. Então, é uma caridade moral que você está fazendo. Mas, infelizmente, acontece, né? Olha, alguém tem que ficar com ela. Uma eu não posso, a outra eu não posso, a outra eu não tenho tempo, a outra não dá para eu ir. Cada um tá falhando, né? Está perdendo uma oportunidade ali. Irineia, vai falar? Diga. Aqui onde está falando sobre a falta com a indulgência, isso foi o que aconteceu ontem durante a ação social também. Uma pessoa foi grossa comigo e me deu uns 10 foras seguidos. Eu fiz o quê? Eu meio que ignorei e fui brincar um pouco para poder descontrair, porque eu estava tão animada ontem, tão feliz com a ação, que eu não quis entrar na mesma vibração da pessoa. É isso aqui mesmo, sem perguntar a vós mesmo se ficareis satisfeitos se agisse da mesma forma convosco. Não ia ficar satisfeito. Não ia ficar. Ia falar que eu sou grossa, mal educada, muitas coisas. Mas assim, quando faz com o outro, não se dá conta do que está fazendo. Acho que é normal. Não se dá conta. Isso que foi importante. Você buscou uma maneira de você esparecer aquela situação. Estava tão animada ontem. Pois é. E a pessoa que te deu os 10 passar fora, não estava bem. Ficou mal. Ficou mal. Estamos aqui hoje assistindo o Evangelho. Não é? Isso aí, isso aqui é bom. Vamos lá, Sandra. Aí ele vai contar uma história do outro mundo. Olha que interessante. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco. Por ocasião da sua morte, esses sacos serão pesados. Quando os 2 homens morreram, Deus mandou que lhe trouxessem os 2 sacos. Um era grande, estava cheio, bem estufado, e o metal que o enchia ressoava. O outro era pequeno e tão fino que se viam através do pano as poucas moedas que continha. E cada um daqueles homens reconheceu o que lhes pertencia. Este é o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço, fui rico e dei muito dinheiro. Este é o meu, disse o outro homem. Eu sempre fui pobre. Ai de mim, não tinha quase nada para dividir com os outros. Mas, que surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor ficou tão pesado que elevou muito o outro prato da balança. Ontem eu comentei até com o Jorge lá em casa,
Isso, né? Quem é muito jovem não viu, talvez não tenha visto esse tipo de balança. Mas antigamente, né, era muito comum você comprar o peixinho na porta de casa, era aqueles 2 pratos, né? Então veja só, no mundo espiritual, o saco que estava pesadão, cheio de moeda, subiu. E o outro, dado com amor, né? Com muito amor, com muita sinceridade, o outro foi que pesou mais, né? É interessante isso, né? É o valor que interessa, não é a quantidade. A quantidade, Deus então disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os santuários do orgulho. Além disso, dando, não te privavas de nada. Vai para a esquerda e fica satisfeito, porque as tuas esmolas ainda foram contadas como alguma coisa. Tá vendo? Ainda foram contadas como alguma coisa. Melhor dar mesmo com alguma ostentação do que não dar nada. Então elas ainda foram contadas como alguma coisa. Depois ele disse ao pobre: deste muito pouco, meu amigo. Porém, cada uma das moedas que estão nesta balança representou uma privação na tua vida. Se não deste esmola, fizeste a caridade, e o que é mais importante, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que ela seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante, ao contrário, tu o desculpaste em todas as suas ações. Passa para a direita e vai receber tua recompensa. O Espírito Protetor. Que coisa boa, né? Muito bom isso, né? A historinha que é importante a gente saber como é importante como são importantes, né? As nossas atitudes, as nossas palavras. Bom, 16. Vamos para o 16? 16 é a última mensagem, é de João, é a última mensagem sobre a indulgência. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com o supérfluo de seus prazeres roupa que agasalhem os infelizes que tremem de frio. Eu já comentei com vocês, né, que tem um condomínio na perto de casa que toda quarta-feira tem umas 8 ou 10 mulheres que se reúnem para confeccionar enxovalzinho para bebê e roupinhas para as senhoras. E é gente que mora naquele condomínio ali, eu conheço mais ou menos elas. O que está dizendo aqui, vocês que não têm, não precisam empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, quase todas têm, ou tem empregada, ou tem a faxineira, né? Então elas não precisam fazer os trabalhos de casa. Então, ao invés de ficar uma tarde inteira vendo, vale a pena ver de novo, elas vão costurar para quem precisa. Não é isso? É o que ele está dizendo aqui, né? E que ela compre com o supérfluo dos seus prazeres, quer dizer, as coisas que elas iam gastar com os supérfluos dela, né? Mais bijuterias, mais cinema, mais teatro, que era com os supérfluos, né? As roupas que agasalham os infelizes que tremem de frio. Que faça com suas mãos delicadas roupas grosseiras, porém quentes. Por que ele fala roupa grosseira? Ficou meio grosseiro aqui, né? Mas é porque quando você vai fazer uma roupa para um filho, para um neto, a gente vai cheio de detalhezinhos, né? Mas quando a gente vai fazer aqueles kimoninhos, aqueles kimonos que as senhoras usam em casa, eu sei porque já fiz isso, agora não estou costurando mais. Mas a gente, é tudo na máquina, bainha na máquina, prega botão na máquina, tudo direto, porque eu preciso fazer em maior quantidade. Mas não é grosseiro, não é no sentido de ser grosseiro, é de não ser tão delicado como você faz as roupinhas de bebê. E de bebê tem que ser delicado, porque uma costura grosseira vai machucar a pele do neném, né? Que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se com isso seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos, o da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. Então isso nos lembra, quando a gente for estudar lá adiante, quando Jesus diz, quando você veste um pobre, quando você alimenta um pobre, é a mim que você faz. Por isso que a gente faz aqui, por isso que a Irineia ontem foi se distrair para esquecer das coisas que ela ouviu. Você fez uma prece, pediu a Deus para lhe ajudar.
porque nós estamos trabalhando aqui na vinha do Senhor. Ninguém está trabalhando aqui para agradar o companheiro, para agradar o Newton. Nós estamos na vinha. Por quê? Quando você recebe no sábado aquele monte de gente lá atrás precisando de ajuda, ajuda material e às vezes é ajuda espiritual, mas no caso do sábado é mais ajuda material, que a gente faça aquilo com muito carinho, com muito amor, porque é para Jesus que nós estamos trabalhando, não é? Porque se aquela pessoa que está trabalhando do meu lado não está fazendo a coisa direita, nem está fazendo com amor, nem com carinho, o problema é dela, e é um problemão que ela está arrumando para ela. Porque aqui dentro todos deveriam trabalhar com amor, dedicação, respeito uns pelos outros. Mas nem todo mundo está no mesmo patamar de educação moral, nem todo mundo está no mesmo patamar de inteligência, porque também é uma questão de inteligência, você perceber que o outro está tendo dificuldade que eu já tive ou estou tendo. Só por ontem o que a Irineia fez foi da inteligência dela. Ela falou, não, ao invés de eu ficar aqui batendo boca, eu vou lá para fora e vou fazer alguma coisa lá fora, vou me distrair lá fora. Vou esfriar minha cabeça. Não é? É a inteligência. O que a Úrsula também comentou é uma questão de inteligência. Está numa situação difícil, estou trabalhando na vinha do Senhor, não está na hora de eu dar uma resposta para aquela pessoa. Mas eu posso respirar fundo, pedir a Jesus que me dê força, me dê calma, que eu quero continuar trabalhando. Porque quem está me distratando, o problema é dela. Cada um responde pelos seus atos. Agora, se eu revidar, eu me igualei, né? É isso aí. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que, por amor aos teus irmãos, também desejas dar um pouco que possuis. Dou algumas horas do teu dia, do teu tempo, do teu único tesouro. Isso aí todo mundo tem, né? Tempo, tem. Todo mundo tem. É claro que uns têm mais do que outros, né? Dependendo da pessoa que trabalha fora e que tem filhos, tem uma casa inteira para cuidar, com muita comida para fazer, ela tem pouco tempo. Mas é como nós já estudamos, São Vicente de Paulo fala, gostaria que dedicasseis mais tempo às leituras evangélicas. A gente tem tempo para assistir uma novelinha, assim, que leva 1 hora mais ou menos, né? Então, não é isso? Ainda assim, eu não posso perder. Ontem eu fiquei, gente, assistindo o último jogo de vôlei, que eu não sei quanto tempo durou aquilo, mas eu precisava saber se o Brasil ia ficar com medalha de ouro, se não ia ficar. Eu gosto muito. Isso não é desculpável, não é? Mas também acabou dali, o Jorge sabe, acabou pegar meu evangelho, eu tenho que compensar o tempo que eu perdi. Mas também na minha idade eu acho que Deus compreende, né? Está na hora de eu... Não posso fazer muita coisa, então... Mas é isso aí, vamos lá. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes, vendem o produto desses teus serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terá algumas fitas de menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés nus. É, como ele fala ali, que o filho vai ter menos renda, quer dizer, menos adorno, menos enfeites, né? A gente também vai ter menos enfeites, né? Menos rendas, mas nós vamos poder ajudar a quem está descalço a se calçar, a quem está com fome a se alimentar. E vós, mulheres que vos devotastes a Deus, trabalhai também para a sua obra. Para a obra de Deus, Mas que os vossos trabalhos, caros e delicados, não sejam feitos somente para enfeitar as vossas capelas, para atrair a atenção para a vossa habilidade e a vossa paciência. Olha só, porque você aqui usou a palavra capela, não somos nós que estamos falando, né? É João que está falando, foi ele que inventou isso. Então, é porque a pessoa faz um trabalho para aparecer. Então, você vai numa casa religiosa, toda enfeitadinha, toda bonitinha. Quem foi que fez aquela cortina? Fui eu. Né? Quem foi que confeccionou aquele tapetinho? Fui eu. Quer dizer, é uma ornamentação. Então, isso não é condenado. O condenável é você fazer só isso. Então, é o que ele está dizendo, né? Para atrair a atenção para a vossa habilidade. Aí continua, trabalhai. Trabalhai, minhas filhas,
e que o produto das vossas obras seja destinado ao auxílio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Trabalhar pelos filhos bem-amados de Deus é glorificá-lo, quer dizer, é glorificar a Deus, né? Então, todo o trabalho que a gente faz na nossa casa religiosa é para Jesus que estamos fazendo. Deus está vendo. E até na nossa casa, não é? Até na nossa casa, quando a gente estuda lá o capítulo 17, que fala do dever, eu sempre lembro isso, né? Quando a gente, na nossa casa, quando você vai fazer o almoço dos seus filhos, do seu companheiro, da sua companheira, você faz aquilo com carinho. Você faz aquilo com carinho, com amor, não é? Então você faz um arroz bem feito, você faz o bife da maneira que cada um gosta. Isso é amor, e é dentro de casa que a gente faz esse grande treinamento. Eu lembro que na obra social lá do Leon Denis, que a gente trabalhava, uma vez uma companheira falou para mim assim: olha, eu não sei o que acontece, eu tenho 3 filhos, eu não consigo fazer uma mamadeira que não seja embolada. Digo, eu vou te ensinar a fazer uma mamadeira sem embolar, mas não vamos agora durante a nossa aula, quando acabar a aula. E falei para ela como é que se faz uma mamadeira, que realmente fazer um mingau de maisena, que ela disse que usava muita maisena, sem embolar, tem que saber fazer. Aí eu falei para ela: olha que difícil, da criança vai tomar mamadeira, daqui que aquela bolota passe pelo bico da mamadeira, a criança está aos berros chorando, porque ela está com fome e não consegue, não é? Então eu falei para ela: você não tem amor pelas suas filhas? Tem. Então tem que aprender a fazer a mamadeira sem embolar. E isso não tem dificuldade nenhuma, é só ter boa vontade. E como ela foi me falar isso, é porque ela já tinha vontade de aprender a fazer o mingau, a mamadeira sem embolar. Não é? Então, cada um dentro das suas dificuldades, mas foi humilde da parte dela. Ela poderia ter escutado aquilo e ter ficado calada. Mas ela falou: não consigo fazer isso sem embolar. Foi aprender a fazer. Não é? Então, o pouco que a gente faça, e a gente começa, e é dentro de casa que a gente tem que exercitar mesmo, né? A nossa indulgência, a nossa paciência, a nossa tolerância, é dentro de casa. Fala, Úrsula. 2 coisas que a senhora está falando, né? Primeira, cozinhar. Cozinho porque preciso, mas não gosto de cozinha. Estou na cozinha, mas pelo trabalho mesmo, não pelo fato de cozinhar em si. Eu gosto de ajudar nas coisas nas partes mais grossas, mais grosseiras. Sim. Né? E lá em casa, eu sou separada, né? Então sou eu e meus filhos. Faço a comida com todo amor, mas pedindo assim: meu Deus do céu, que isso fique bom, porque eu não gosto de fazer. Tempero tudo direitinho. Eles falam que tá bom, não sei se por amor a mim ou porque realmente tá bom. Mas é bonito isso, né? Sim, mas faço. E uma outra coisa que eu ia falar, né, quando você começa a modificação interior, né, quando você se encontra numa religião, agora espírita, né, você faz uma transformação de dentro para fora. Aí essa semana foi muito engraçada, minha filha está com 18 anos. Ela fala assim: mãe, você tá chata. O que ela quis dizer que eu tô chata? Como eu tô aqui quase todos os dias, estudo muito, né? Então eu brincava demais. Eu gosto de brincar, a Sandra sabe. Então eu falava muita besteira, brincava muito. Agora eu brinco, mas brinco muito menos. Dedico grande parte do meu tempo que sobra, né? Depois de ficar lá com eles, eu dedico aqui, né? Então eu estou me modificando, não estou mais aquela mãe tão brincalhona como eu estava, assisto muitas palestras, estudo muito. Então ela fica assim: mãe, você está chata, você está diferente, você está ficando beata? Eu falei: não sou católica, não estou me tornando beata. Mas eu falei assim: olha só, ela é muito inteligente, ela estuda muito, né? Eu falei assim: quando chegar o seu momento, você vai se tornar uma espírita maravilhosa, porque ela adora filosofia, lê muito, né? Só que está na parte da adolescência ainda, da rebeldia, ainda não chegou o momento. Eu falo para ela: quando você encontrar o espiritismo na sua vida, minha filha, você vai ser uma missionária. Né? Ela: e mãe? Eu falei: não, calma. Deixa ela, vai chegar o tempo dela. A sua hora vai chegar. E aí também ela está vendo que isso está lhe fazendo bem, não é? Eu acho que o que às vezes a gente carrega o nosso parente para a religião é o exemplo que a gente dá. Não é? A pessoa diz assim: aquilo está fazendo tão bem a ela está
mais tranquila, está mais equilibrada. Então, isso é bom, então eu vou. Agora, se a gente está aqui estudando, trabalhando, né? Chega em casa, a gente chega já jogando o sapato para cima, a pessoa diz, esse negócio não deve ser bom não, porque ela voltou mais nervosa do que saiu, não é? Então, é o exemplo. Só a conclusão. Às vezes eu chego em casa do trabalho aqui muito cansada, né? Então eu vou dar atenção para eles. O corpo cansa, né? O espírito é ótimo, mas o corpo não aguenta. É, claro. Então ela estava falando alguma coisa comigo, eu respondi meio dormida, meio acordada, que eu não lembro. Ela falou que disse alguma coisa para mim, eu falei assim, minha filha, dormindo, tá? Minha filha, você precisa rezar. Vai rezar, você precisa rezar. Foi muito engraçado porque eu não sei o que ela falou. E ela falou que a resposta que eu dei para ela foi essa: mãe, você me respondeu dormindo, vai rezar, minha filha, você precisa rezar, vai rezar. Eu achei aquilo muito interessante. Depois a gente conversa e limpa a barra. Fale, né? Eu queria falar sobre os enxovais. Os enxovais que são doados aqui para a obra social, tem mães que não têm nada mesmo para o bebê, nada. E uma vez... aqui não tinha enxoval, não tinha chego ainda. Aí eu pedi a dona Sandra, a Mary, uma amiga dela, conseguiu, pegando aqui e ali, montar um enxoval. Quando a gente foi levar na casa da moça, a filha dela estava enrolada numa toalha. Não tinha nem fralda, nada. Então, assim, é muito importante mesmo, que às vezes aquele enxoval é a única coisa que a criança tem ali após o nascimento. Nada. É, isso mesmo. Tá vendo? Como foi necessário, né? Né? Bendita doação, né? Isso é muito bom. Vamos lá. Sede para eles a providência que diz: aos pássaros do céu Deus dá o alimento. Que os fios de ouro e de prata que se entrelaçam sob vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles que necessitam deles. Fazei isso e vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai o vosso talento, dai vossas inspirações, dai vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, cujas obras são lidas somente por pessoas da sociedade, satisfazeis seus momentos de lazer, mas que o produto de algumas de vossas vendas seja consagrado para o auxílio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas em todos os gêneros, que a vossa inteligência também venha em auxílio dos vossos irmãos. Por isso não tereis menos glória, mas eles terão alguns sofrimentos a menos. Só da gente saber que pode diminuir o sofrimento, né? Então ele está falando aqui, né, dos poetas literários, são os artistas, os cantores, os jogadores de futebol. Como a gente sabe que tem gente que faz alguma coisa, né? Aquele Cristiano Ronaldo, aquele jogador lá de Portugal, né? Que ele auxilia o hospital para criança com câncer, não é isso? Nós só ficamos, eu pelo menos só fiquei sabendo do trabalho do Ayrton Senna depois que ele morreu. E ele já tinha aquela obra social há muito tempo. Aí é que a irmã dele divulgou. Quer dizer, a gente não sabe. Tem um jogador também, que eu não me lembro agora o nome dele, que ele é antigo, que ele também tem uma obra social muito grande na Bahia, cuidando de meninos de rua. Então, é isso que ele está dizendo aqui, que você doe do seu trabalho, né? As obras que poderiam agradar só as pessoas da sociedade, mas que pode satisfazer que o produto de algumas de vossas vendas seja consagrado para auxílio dos infelizes. Quer dizer, lembrando que ele ganha dinheiro, ele tem todo o direito, pelo trabalho dele ele ganha dinheiro, mas ele pode ajudar. Aí ele lembra, pintores, escultores, artistas, né? Que a sua inteligência também vem em auxílio dos seus irmãos. Porque a pessoa escreve, e tem muito isso, o autor espírita faz muito isso, escreve o livro e a renda da venda daqueles livros vai em favor de alguma obra social, né? E o grande exemplo que nós temos é do nosso Chico Xavier, né? Que fez quase 500 livros e morreu pobre, né? Não foi nada para ele. Todos vós podeis ser bondosos, em qualquer classe social a que pertençais. Sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parte do que Ele vos deu àquele que precisa do necessário. Porque se estivesseis no lugar dele, ficarias bem contente
que alguém dividisse convosco vossos tesouros da terra, serão um pouco menores, mas vossos tesouros do céu serão mais numerosos. Lá colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. João. Olha como lá tem muito mais valor o pouco que a gente faça, né? E seja lá o que for. Eu estava lembrando que eu conheci uma pessoa, ele era assim meio pão duro, né? Então ele tinha 3 televisões, 2 no quarto dele e uma na sala. Ninguém consegue ver 3 ao mesmo tempo, né? Mas eu não sei para que ele tinha 3, mas tudo bem, cada um tem seu gosto. Mas quando estava com idade, estava vendo que o finalzinho estava chegando, um dia ele me telefonou, pediu para eu ir lá, eu fui lá e ele falou assim, eu queria vender uma dessas televisões para dar o dinheiro lá para a obra social. E ele era ateu, que você trabalha. Opa, eu falei, mas ela está funcionando? Está funcionando. Foi lá, ligou, estava perfeita. Aí eu fui para casa pensando, como é que eu vou vender uma televisão para quem? Entendeu? Mas tudo bem. Gente, no dia seguinte, eu fui não sei, acho que tem até hoje, um supermercado Extra na rua Marise Barro, na Tijuca, que a gente morava na Tijuca. Aí eu fui comprar uns salgados para feijão, e aquela banca cheia de salgado. Aí o rapaz vira para o outro e diz assim, rapaz, você, filho pequeno sem televisão, é uma bomba. Estou sem televisão. Aí eu falei assim para ele, você quer comprar uma televisão? Ele, quero. Olha, eu tenho uma televisão preto e branca, na época era tudo preto e branco. Uma televisão preto e branca, tantas polegadas. Aí, quanto que a senhora quer? Eu disse lá o preço, que eu não me lembro o que é. Tanto. Eu quero. Você quer mesmo? Olha, eu estou falando, não, eu quero. Eu vou trazer amanhã. Amanhã, essa hora, eu estou aqui. Gente, cheguei lá no dia seguinte com a televisão do carro. E ainda falei assim para ele, eu quero em dinheiro, tá? Porque esse dinheiro vai para uma obra social, não pode ser cheque, nada disso, tem que ser dinheiro. Tudo bem. Cheguei lá no dia seguinte, naquela hora, fui lá, chamei, a televisão está lá. Está com dinheiro aí? Tô, me deu o dinheiro, pegou a televisão e levou. E eu fui para casa assim, falei, como é que conseguiu um negócio desse? Não é? A coisa correu assim facilmente. Aí chega no dia seguinte na obra social, olha aqui, uma doação. E aí lá era, de qualquer dinheiro que chegasse, era bom pagar conta de luz, conta de água, como a gente faz aqui, né? Qualquer doação que chegue é muito bem-vinda. Mas eu falei assim, porque eu não tenho o menor jeito para vender coisíssima nenhuma. Então, foi assim, facilmente. E ele me deu, ele não falou, mas tá cara, não vou querer. Ele nem testou a televisão. Eu ainda falei para ele, olha, o senhor quer? Eu vou com o senhor lá dentro, o senhor bota lá na tomada. Não, senhora, só não falou que está funcionando? Eu estou acreditando, está funcionando. Eu digo, está funcionando. Eu tenho certeza. Ele estava mesmo, né, que eu conhecia a pessoa que me cedeu. E não é, as coisas vêm assim, você... Olha como Deus ajuda a gente, na hora que você está querendo fazer alguma coisa, não sabe bem como é que vai fazer, ou vem uma intuição, ou vem uma coisa assim. Isso foi uma coisa incrível. Muito legal. Né? Foi muito... Oi. Pega o microfone. Isso. Na realidade, tudo que acontece no universo conspira a nosso favor. Somos contrariados em função dos nossos interesses, porque não temos ainda a clareza de perceber que em determinado momento se encaixa para aquilo que a gente necessita. Né? É verdade mesmo, é isso mesmo, não faz a gente perceber. A ajuda vem, né? Vem. Tudo a nosso favor. Bom, nós temos ali uns 12 minutinhos. Dá para a gente dar uma adiantada aqui na piedade. Quer falar, minha amiga? Fala! Sobre fazer caridade, né? Eu já passei por certas situações, mas teve uma que me marcou. Eu morava no barraco de madeira, né? E não tinha como doar nada para ninguém. Eu achava, né? E aí a M Paz, não sei se você já ouviu falar do grupo M Paz. Aí a moça chegou lá da minha casa e falou assim, ô Maria, você tem alguma coisa para doar para M Paz? Eu olhei assim e falei, não tenho nem roupa para mim. Ela falou, Maria, fala do fundo do coração, você tem alguma coisa para doar para a gente? Eu falei assim, tenho sim. Ela, o quê? Eu falei, um abraço e uma amiga. Depois vem para mim em paz. Fiquei lá 5 anos.
Que quantas vezes é isso que a pessoa está precisando, né? Ouvido para ouvir, que às vezes a pessoa não tem com quem falar, né? Um abraço, isso é muito bom, viu? A gente sempre tem, não é? Muito bom isso aí. Então vamos ver quem assina a piedade é o Espírito Michel, não é? É. Vamos lá. A piedade é a virtude. Miguel? Michel. No meu está Michel. Não faz mal. A piedade é uma virtude que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Olha que coisa interessante, né? Porque primeiro você olha a pessoa, você se sensibiliza, né? Você olha com o olhar de piedade, se sensibiliza e aí bota em ação aquela sensibilidade, que é o ato da caridade. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre suas feridas, e quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, retribuir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio, mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. Olha o que ele diz aqui. Então, você ajuda a pessoa através da sua simpatia, né? Através de um abraço, de uma palavra de carinho, né? Ele diz, é verdade que esse bem-estar que você sente tem uma certa amargura, porque primeiro você escutou o desabafo da pessoa, né? As lamentações dela, você primeiro escutou. E aí restituir, diz, a esperança e a resignação. Restituir àquela pessoa a esperança, né? E que ela seja resignada para que ela não perca o fruto do sofrimento dela. O Evangelho diz isso muitas vezes para nós. A gente tem que estar passando por um sofrimento? Estamos. O Livro dos Espíritos diz, ninguém paga sem dever. Todo mundo é punido naquilo que pecou. Então, a gente vai juntando essas frases e vai entendendo, não é isso? Então, se eu passando por aquilo, é porque eu preciso aprender alguma coisa com aquele sofrimento, né? Então, que eu não me lamente, não fique perdendo tempo me lamentando, para não perder o fruto daquele sofrimento, para que aquilo tenha realmente seja um ensinamento para mim. Aí ele diz, é verdade que você, depois que faz essa caridade, você tem uma certa amargura, porque ela veio do infortúnio de alguém. Mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, ou seja, se a gente já começa a perceber que ajudar alguém, abraçar alguém, né? Ouvir alguém, isso já te faz um bem muito grande, porque tem gente que acha que isso é bobagem. Tem gente que diz, não tem tempo para isso não, tem mais o que fazer do que ficar sentado escutando blá 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 de alguém. Tem gente que pensa assim. Então, tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Quantas pessoas dizem, eu estou sentindo um vazio tão grande em mim? As pessoas dizem isso, né? Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma, e que a gente tem que fazer bem à nossa alma. Porque fazer bem ao nosso corpo, a gente sabe como é, né? Comendo aquele estrogonofe de ontem, né? A gente cortar o cabelo, a gente se arrumar, né? Comprar uma camisa nova, isso a gente sabe. Agora, fazer bem à alma é uma questão de sensibilidade. E é isso que a nossa doutrina faz a gente entender isso, né? A gente vai ficando cada vez mais sensível, isso é importante a beça. A piedade. Uma piedade bem sentida vem do amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E este esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa, tão sublime. Quando essa doutrina voltar à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos,
dará a felicidade para a terra e nela fará reinar finalmente a concórdia, a paz e o amor. Então ele está dizendo aqui, né? O devotamento é o esquecimento de si mesmo. O que é o esquecimento de si mesmo? É eu não ser a mais importante de todos. Primeiro eu, depois eu e por último eu também, né? Então eu tenho que esquecer esse meu papel importantíssimo e pensar no meu próximo, colocar o próximo em primeiro lugar. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência. Vocês vejam que o devotamento, a abnegação, eles têm classificações diferentes, mas juntando as duas coisas, são quase que a mesma coisa, né? Você ser devotado a alguém, ser devotado a alguma causa, não é? Alguma causa. O Newton abria esta casa com 4 anos, então, casa espírita aí que tem quase 100 anos. Aqui tem 4 anos, ela é muito nova, então a gente ainda se atropela com algumas dificuldades, porque está tudo muito recente, não é? E é uma casa que recebe muita gente. Olha, se na nossa família tiver 4, 5 pessoas, cada um já pensa de maneira diferente, né? Você imagina uma casa religiosa que tem muita gente aqui dentro, cada um num patamar diferente na sua moralidade, no seu entendimento, no seu sentimento de doação, no seu sentimento de recepção, né? Você também tem que saber receber. Então, daí é a dificuldade, quando a gente lida com muita gente, a dificuldade é essa. Então, o devotamento é você se fazer votos para alguma coisa, né? Se devotar a alguma coisa. A abnegação é isso, você ser abnegado, é você se dedicar o seu tempo, né, a alguma coisa ou alguém, não é isso? Ele diz, é uma virtude por excelência, que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida. Foi só o exemplo que Jesus nos deu. Quando nós todos pensarmos dessa maneira, finalmente haverá concórdia, paz e amor. É fácil? Não, porque ainda não estamos nesse patamar. Mas somos regidos pela lei do progresso, um dia nós todos chegaremos lá, né? Um dia nós todos vamos nos encontrar lá no plano espiritual. Oh, você por aqui? Estamos morando no mesmo bairro, na mesma rua. Coisa boa. Vamos lá. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do vosso próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até o mais íntimo do vosso ser, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz estender-lhe as mãos caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da sua miséria turvaria por um instante a sua feliz existência. Receai ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade adquirida ao preço de uma indiferença culposa é semelhante à tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fético e a corrupção. Depois, se nós tivermos tempo, nós vamos ler sobre o mar morto que está aí no rodapé. Gente, é muito comum isso, a pessoa diz assim, mas você, domingo, você vai para o centro? Antigamente, no Leon Denis, os nossos encontros lá, espíritas, era no domingo o dia inteiro, era de 8 às 17. E a gente ficava. E muitas vezes nós escutamos isso. Domingo, carnaval, eram 3 dias inteiros lá antigamente. Você vai ficar lá no carnaval? Como é que pode isso? Você vai trabalhar no dia próximo de Natal, de Ano Novo, mas é feriado, você vai lá. As pessoas não entendem que aquilo nos faz bem à nossa alma. No momento em que você está aqui estudando, nós estamos fortalecendo a nossa alma, né? É isso? E que é importante, porque nós somos corpo e alma, né? Ou espírito, como queiramos dizer. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas o que ele está falando aqui é isso mesmo, são os indiferentes. São os indiferentes, né? Porque eles não querem se aproximar disso, dizer, mas você trabalha, porque a obra social do Leon Denis é lá em Magalhães Bastos.
E nós dois, eu e Jorge, trabalhamos lá até começar a pandemia. Quando começou a pandemia, nós nos afastamos, também porque lá tem uma ladeira que eu já não estava aguentando mais subir aquela ladeira. Mas foram 30 anos trabalhando ali. E muita gente dizia, mas vocês se sentem bem trabalhando lá? Eu digo, eu me sinto, mas um dia que você for lá, você vai gostar. Mas tem gente que não quer nem saber. E tinha gente que me dava coisas boas, eu dizia assim, você não quer saber para onde você está dando isso? Eu não quero não, não quero não. Então, está adiando, né? Está adiando, não faz mal. Vamos ler o último? Quanto? Quanto, no entanto, a piedade está longe de causar perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Está vendo? Perturbação e aborrecimento. A pessoa acha que vai trabalhar num negócio desse para se perturbar e se aborrecer. Não entende que aquilo faz bem ao espírito, né? Certamente a alma experimenta, ao contato com a desgraça de outra pessoa e fazendo um retorno sobre si mesma, um sobressalto natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser, que vos atinge penosamente. Mas a recompensa é grande, quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao contato de uma mão fraterna e cujo olhar úmido, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós, antes de se fixar no céu e agradecer por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, porém celeste percursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual ela é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece. Então, a piedade é a melancólica, porém celeste, precursora da caridade. Foi isso que nós falamos, né? Primeiro você vê a necessidade da pessoa, você se sensibiliza, você está com um olhar de piedade. Aí você diz, o que eu posso fazer por você? Né? Ou você, se não disser isso, o que eu posso fazer? Você pode dizer, e aí, meu irmão, minha irmã? Né? Como é que nós estamos? E aí a pessoa começa a falar. E aí você vai fazer a caridade, que pode ser caridade moral ou material. Certo? Gente, nós vamos ficar por aqui. Semana que vem... Hein? Já. Pois é. Semana que vem a gente pega do item 18. E aí, semana que vem, a gente termina esse capítulo e começaremos o honrai o vosso pai e vossa mãe. E aí a gente complementa. E honrai os vossos filhos também. E honrai os filhos, né? Então, tá bom. Então, vamos encerrando por aqui. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, querido Espírito Emmanuel, patrono do nosso curso, nós só podemos agradecer, querido Jesus, por ter nos intuído estarmos aqui, nesta manhã de domingo, para estudarmos o Teu Evangelho. Tivemos a aula anterior e agora essa aula. Estamos aqui, Senhor, tentando cada vez mais nos aproximarmos de Ti, através dos Teus ensinamentos, que nós estamos nos esforçando para colocá-los em prática. Por isso nós Te pedimos que nos dê sempre muita força, muita coragem, muito ânimo para continuarmos neste caminho, porque sabemos que este é o caminho certo que temos que seguir, que é estudar os Teus ensinos, estudar as leis morais e estudar as leis de Deus. Então, Senhor, fica conosco, abençoa cada um de nós, ilumina, Senhor, o nosso caminho, abranda e acalma a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que possamos ter um domingo de muita paz, Senhor, de muita harmonia, sempre voltados para o Teu amor. Em Teu nome, Jesus, em nome dos Espíritos amorosos que trabalham nesta casa de amor, que é o nosso SEAP, e em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos o estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.